Olá pessoal, só um minutinho, estou compartilhando a live. Estou compartilhando. Ok. Boa tarde. Raquel, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Ângela, boa tarde. Boa tarde quem está entrando. Vou só aguardar mais um minutinho, porque acabamos de entrar. Irene, boa tarde. Apenas acabamos de entrar nesse momento. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava compartilhando a live. Eu peço a vocês também que, por favor, compartilhem a live com os amigos de vocês. Boa tarde, seja muito bem-vinda, bem-vindos todos vocês. Irene, obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu peço que, por favor, compartilhem a live com seus amigos, com seus familiares. Hoje, nesta live de hoje, nós vamos estar falando sobre o campo eletromagnético que controla a bioquímica do nosso corpo. Nós vamos estar falando basicamente das proteínas, minerais, vitaminas, né? E o que influencia e o que pode, de certa maneira, fazer com que nós percamos de forma muito rápida tudo isso no nosso corpo. Então, é um assunto bastante interessante. Eu creio que muitas pessoas não sabem deste conteúdo, não sabem desses acontecimentos. O nosso campo eletromagnético, ele pode influenciar toda a nossa vida, inclusive na questão de vitaminas e minerais. Então vamos, se vocês já compartilharam a live, eu agradeço, sou imensamente grata pela presença de vocês aqui comigo, sou imensamente grata por vocês compartilharem a live, por vocês curtirem a live. Eu também tenho meu canal no YouTube. Se vocês quiserem ir lá também se inscrever no canal para receber as melhores informações sobre os conteúdos que eu estou postando. Vá lá, se inscreva no canal, deixa seu joinha e toque no sininho também para ativar que você deseja receber
as informações sobre o canal, tá ok? Então, muito obrigada, desde já eu agradeço a presença de vocês. Então, hoje o nosso assunto é as funções do nosso corpo. As funções do nosso corpo derivam dos movimentos de suas moléculas. Então, o que é isso? Basicamente, são proteínas, vitaminas e minerais. As moléculas, porém, elas mudam a sua forma, as suas formas, conforme as respostas das cargas eletromagnéticas do ambiente, do que nós oferecemos para o nosso corpo. Então, a carga eletromagnética do nosso corpo, sentimentos de raiva, sentimentos de amor, então isto são coisas que realmente mudam as moléculas do nosso corpo. Hoje tem um pedido, algum psicóloga ou psicanalista iniciou uma carreira, queria fazer live em fim de semana. Exato, que bom. O bom da gente trabalhar online é isto. Tem muitas pessoas que estão iniciando suas carreiras e ajudando pessoas online. Isso é maravilhoso. Lá no meu canal no YouTube está Tereza Ferraz, igual está no Instagram. Porém, a foto que está no meu perfil é outra, tá? Então, as moléculas dos nossos corpos, elas mudam a forma dela conforme a energia que nós estamos vibrando. Então, se nós estamos vibrando em raiva, em tristeza, em ódio, em ciúmes, em sentimentos negativos, seja ele de qual for, as nossas moléculas vão mudar essa forma, vai mudar a fórmula dela. Agora, se nós vibramos no amor, na alegria, na satisfação, a nossa molécula, ela também vai vibrar neste mesmo nível. E então, tudo isto influencia a nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Então, o nosso bem-estar físico e espiritual, nós precisamos desse tripé físico, espiritual e mental. Então, é como se fosse um tripé. Se um desse pé cai, ele não vai parar em pé. Então, nós precisamos estar em equilíbrio com essas três áreas. Então, e hoje eu quero mostrar aqui para vocês, a partir dos nossos sentimentos, que nós podemos mudar a nossa realidade física, emocional e espiritual. Nós podemos ter melhor saúde a partir das nossas emoções, porque o nosso corpo, ele deriva desses movimentos das moléculas, que basicamente são proteínas, vitaminas e minerais. Então, nós temos que permitir, sim, essa mudança das moléculas, essa transformação molecular no nosso corpo, mas nós precisamos vibrar no amor, na alegria, na paz, para que nós possamos ter saúde. Então, eu te convido a ficar comigo aqui até o final dessa live, para você entender melhor esta frequência eletromagnética e como ela age sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo mental e sobre o nosso corpo espiritual. Então, quando eu digo sobre espiritualidade, eu quero que vocês entendam que eu não estou referindo em religião. Eu estou apenas falando da espiritualidade, porque há tanto tempo que eu venho trabalhando com a psicanálise,
Há quanto tempo eu venho atendendo pessoas e dando o meu melhor, fazendo o meu melhor. Então, eu acredito hoje, com toda a experiência que eu tenho, que não existe programas terapêuticos com sucesso se a gente não envolver essa tríade de corpo, mente e espírito. Porque isso é um tripé, como eu falei no início. Esse tripé é o que sustenta a nossa vida. A vida física precisa estar bem, a nossa mente precisa estar bem, o nosso espírito também precisa estar bem. Então esse é um tripé que, se um dele não estiver bem, nós vamos cair, nós vamos adoecer. E o primeiro que sofre é o corpo. A mente sofre no todo, porque o nosso espírito, ele precisa de ser cuidado, precisa ser olhado com carinho todos os dias, todos os momentos, para nós, para o nosso espírito, para o nosso interior. E a nossa mente também depende desse prazer, dessa alegria de nos olhar, nessa satisfação pela vida. E quando nós não agimos dessa forma, olhando para o nosso corpo, olhando para o nosso espírito, olhando para nós mesmos, o nosso cérebro, ele começa a produzir uma química muito degradante, e esta química faz com que todos os hormônios do nosso corpo deixam de produzir de maneira correta. Ele começa a diminuir esta produção hormonal. Então, e esta química vai adoecendo todas as nossas células, todas as nossas moléculas, e daí por diante começam a surgir as doenças. Então é a partir daí. Então nós precisamos cuidar desse tripé, que é o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então eu vou te mostrar como as nossas emoções interferem no nosso sistema hormonal. Então, podendo induzir um movimento reverso, ou seja, produzir um desequilíbrio nesses três campos, na mente, no físico e no espírito. Então, isto acontece porque o nosso campo de energia, o nosso campo vibracional harmônico, que nós temos um campo de energia, um campo vibracional ressonante com o Criador, com o universo. Então, também faz parte, este campo faz parte das nossas moléculas, das formas, de forma a ativar ou desativar as funções de desequilíbrio ou equilíbrio. Então, se você está vibrando em amor, em paz, em sabedoria, em gratidão, você está em vibração, consonância, em ressonância, consonância com o Criador. Então isto só vai te trazer bem-estar, saúde, né? Então, e todas as enzimas do nosso corpo, todas as proteínas são ativadas. Então, porque essa substância química, as frequências eletromagnéticas, as ondas energéticas do nosso corpo está em ressonância com aquelas energias que você está sentindo, com aquelas vibrações que você está sentindo naquele momento. Então, olha a importância de você ter
emoções positivas, porque você tendo emoções positivas, todas as enzimas, as proteínas, as vitaminas, os minerais do seu corpo vão trabalhar de forma positiva. E aí que acontece a homeostase. A homeostase é quando o próprio corpo se cura, é um processo de autocura chamado de homeostase. Isto acontece, é cientificamente comprovado, isso realmente acontece. Para que isto aconteça, é necessário você vibrar neste campo eletromagnético positivo. É importante que você aprenda a cancelar todas as vibrações negativas que de tempo em tempo permeiam a nossa vida. É preciso cancelar, é preciso dissolver. Oi, Tânia, minha querida, que bom que você entrou, boa tarde. Deixa eu cumprimentar mais alguém que chegou aqui. Nivalda, Jander, Ellen, João, Zelina, Elô, Fábio, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Para quem está chegando agora, nós estamos falando do campo eletromagnético e a influência que este campo eletromagnético tem sobre as nossas células, sobre as nossas enzimas, sobre as nossas proteínas, minerais e vitaminas. Então isto é de grande importância. Nós estamos falando sobre a função de homeostase, da autocura que o nosso próprio corpo tem, essa regeneração que poucas pessoas conhecem. E este é um assunto extremamente poderoso, extremamente importante para que nós saibamos que nós temos o poder de autocura. Então, quando nós vibramos nesse campo eletromagnético do amor, da paz, da alegria, nós produzimos hormônios diferentes, nós produzimos uma onda eletromagnética capaz de fazer a homeostase no nosso corpo. Obrigada a todos que estão entrando. Então, quando você eleva a sua frequência, quando você eleva as suas frequências, os hormônios responsáveis pelo sentimento de felicidade, que são a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina, esses hormônios eles passam a ser produzidos naturalmente. Olha que quantas pessoas dependem de antidepressivos, quantas pessoas dependem de medicamentos para produzir esses hormônios. Uma pessoa que tem uma carga de estresse, que tem síndrome do pânico, que tem ansiedade muito alta, que tem depressão, ela precisa tomar esses medicamentos, tarja preta muitas vezes, para que esses hormônios sejam produzidos através desses medicamentos, a induzir o próprio corpo, sendo que isso é natural para a nossa vida. Isso acontece quando nós sentimos gratidão, quando nós sentimos amor. Então, olha a importância da gente nos amar, olhar para dentro de nós, ser grato a Deus pela vida que nós temos, pelo que você tem hoje, pelo que você tem agora, pelo que você está vivendo hoje. Sempre ser grato. Isto é cura. Isto vai fazer o seu próprio corpo criar a homeostase, fazer o processo de homeostase, o processo de cura. Então,
quando a gente começa a analisar porque quantas pessoas neste mundo, no planeta, no Brasil, próximo de nós, na nossa cidade, quantas pessoas estão aí sofrendo com depressão. É uma pena. Eu sinto pena, me dá vontade de pegar aquela pessoa, de abraçar aquela pessoa, de trazer aquela pessoa para perto de mim, porque eu fico imaginando o que essa pessoa passou pela vida para ela ter desenvolvido tudo isto, o que essa pessoa passou na sua infância para ela ter chegado neste ponto. Então, eu sou muito grata, eu sou muito feliz a Deus por eu poder estar fazendo essa live aqui com vocês, porque eu sei que tem tantas pessoas precisando de ajuda. Às vezes eu me emociono, não fico triste, isso é de gratidão. É gratidão por eu poder olhar que do outro lado da tela tem alguém me ouvindo, que talvez seja alguém que está precisando de ajuda. Então eu sinto que esta é a minha missão nesse planeta. Eu vim para esse planeta, não foi à toa. E eu tenho certeza que você também não veio para esse planeta à toa. Você tem a sua missão de vida. Olhe para dentro de si e descobre qual é a sua missão. Descobre qual é a sua missão. E eu tenho certeza que a sua missão é ajudar o outro. Eu tenho certeza, eu digo isso com certeza, porque a pessoa que ajuda o outro, ela é sempre feliz. Ela está sempre feliz. Então, muitas pessoas que dependem dessas químicas para poder produzir esses hormônios da felicidade, sendo que esses hormônios nós podemos produzir por conta própria, ele é natural, depende das frequências que nós estamos colocando ali na nossa vida. Tudo depende das frequências, daquilo que nós estamos em ressonância. Tudo depende dessa ressonância para a gente ser feliz, para a gente encontrar a paz, para a gente encontrar o amor, para se libertar da depressão, para se libertar dos traumas do passado. Quem de nós não teve trauma? Quem de nós não teve trauma na vida? Então, o que nós precisamos de aprender é dissolver, como eu falo nas minhas terapias, é dissolver, como se você colocasse uma água no sal e misturasse o sal ali dentro daquele copo e você não sabe se é sal ou se é água. Aquele sal, se você experimentar aquela água, você vai ver que aquela água tem sal. Mas se você simplesmente olhar, você não vai saber se aquela água tem sal. E assim nós precisamos fazer com os nossos traumas. Os nossos traumas que nós vivemos na nossa infância. Talvez você tenha vivido um trauma até mesmo antes de você nascer, enquanto você estava no ventre materno, talvez você foi rejeitada, ou você passou por certa situação e agora seus pais, e agora você ainda vive esse trauma. Mas é preciso dissolver. Obrigado, Marisete, obrigada. Então, esses hormônios, como eu falei, a endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, esses hormônios é chamado também de hormônio da felicidade. Então, esses são hormônios mensageiros, químicos, que através dele as frequências do nosso corpo se levam as mensagens até o cérebro. Então, e os nossos neurônios, eles se comunicam entre si através desse equilíbrio. Através desse equilíbrio, os neurônios se comunicam entre si e se comunicam também com as nossas células,
com todas as células do corpo, as células nervosas e todas as demais células se organizam no nosso corpo, corrigindo todo esse processo de mau humor, de depressão, de ansiedade. Então, isso pode controlar uma ampla variedade de disfunções no nosso corpo. Então, se você hoje está vibrando na raiva, no estresse, na tristeza, na inveja, no ciúme, na vergonha ou em outras vibrações, em outras emoções de baixa frequência, o seu corpo também está vibrando nesta mesma frequência. O seu corpo também recebe todas estas baixas vibrações. As suas células também estão recebendo todas estas vibrações baixas. Isto é uma bomba explosiva que mata as células do nosso corpo. Então as coisas vão acontecendo nas piores maneiras possíveis. Vão acontecendo nas piores maneiras possíveis. E aí, então você vai ter dificuldades. Você vai ter dificuldade em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Você vai ter dificuldade até mesmo na área financeira. Você vai ter dificuldade até mesmo para conseguir um emprego, para conseguir um dinheiro. Agora, quando você está vibrando no amor, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. A sua mente fica mais clara, porque todos os hormônios estão trabalhando a seu favor. A sua vibração está em ressonância com o Criador, com o universo. Então, se você vibra no amor, na paz, na alegria, na gratidão, no equilíbrio físico, mental e espiritual, as coisas boas acontecem. Espontaneamente. As coisas boas acontecem espontaneamente. Hoje tem tantas pessoas trabalhando a questão da mente, da emoção, para se ganhar dinheiro. Isto realmente é verdade. Isso acontece porque você está na vibração ressonante com o Criador, o amor, a paz, a alegria, a gratidão. Enquanto mais você agradece, mais você recebe. A abundância é ser grato. A abundância, ela vem para a nossa vida através da gratidão, através do amor. Então, se você quer ter a abundância em todas as áreas da sua vida, deixe o amor, a paz, a alegria. Se alguém disser alguma coisa contra você, alguém que você convive no seu trabalho, seja onde for, não deixe se magoar, porque a partir do momento que você deixa se magoar, não é a outra pessoa que te magoou, foi você que deixou se magoar. Então você é magoável. Então não permita, porque a partir do momento em que alguém trouxe algo que para nos irritar, eu permito, se eu quiser, me irritar. Se eu não quiser me irritar, eu não me irrito. Se eu não quiser sentir raiva, eu não sinto. Se eu não quiser sentir nada, eu não sinto nada. Então, é isto. É isto que vocês têm que entender. Que eu quero que vocês entendam. Agradeça. Agradeça por tudo
que você já tem, e mais lhe será dado. Aqui está uma referência bíblica. Eu acho que são poucas pessoas que talvez não tenha ouvido essa referência bíblica, né? Que se você agradece, mais lhe será dado. Então, em Mateus 25, 29, está escrito: pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá com abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, eu fiquei analisando esse versículo da Bíblia para eu conseguir compreender o que estava escrito ali. E eu não tinha conhecimento suficiente para entender. Não tinha conhecimento suficiente para entender. Até que um dia, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a física quântica, sobre as nossas frequências emocionais, foi que caiu a ficha. Foi aí neste momento que eu entendi que enquanto mais eu tenho, mais me será confiado. E quanto mais eu agradeço pelo que eu tenho, quanto mais eu sou grata, enquanto mais eu sou feliz, enquanto mais eu tenho amor, tudo será dado. Enquanto mais eu tenho, mais me será dado. Porque enquanto mais eu vibro no amor, enquanto mais amor eu sinto no meu peito, mais eu amo, mais eu agradeço, mais eu sou feliz, mais eu quero ter contato com a natureza, mais eu quero ajudar os outros e assim por diante. E quando às vezes, como é natural, a gente sentir raiva em determinado momento, então enquanto mais eu vivo isto, enquanto mais você viver isto, tudo lhe será tirado. Porque você não está em ressonância com o Criador. Porque você não está em ressonância com o universo, com as vibrações do universo, com as leis que regem o universo. Porque as leis que regem o universo é o que vai facilitar todas as coisas na minha vida. Então, isto é claro, que enquanto mais eu tenho, mais me será dado, e quanto mais aquele que não tem, mais lhe será tirado. Isso é de grande sabedoria. Aqui está claro, com a lei da universal, a lei do universo, as leis vibracionais. É muito clara aqui nesse versículo. Então, esta é a lei da atração, a lei vibracional que nos permite a nos conectar com mais coisas, com pessoas que a gente deseja, com tudo que nós desejamos, com os nossos sonhos. Então tudo está nas vibrações, nas frequências emocionais, né? Então, as influências eletromagnéticas, harmônicas do nosso pensamento, os nossos sentimentos, agem sobre o nosso corpo físico, mental e espiritual o tempo todo. Até mesmo quando você está dormindo, as influências estão agindo sobre o seu corpo. O momento da gente dormir é o momento da gente sentir a presença
a nossa presença, sentir eu me sentir como eu sou, como essência divina, como co-criadora da minha realidade, porque Deus é o Criador e eu sou co-criadora, porque eu desejo, eu quero, eu vibro, eu busco, eu ajo em razão daquilo que eu quero para mim, dos meus desejos. Então, quando tudo isso se torna realidade, eu me torno co-criadora daquela realidade física, né? Então, o que eu penso, mesmo que eu esteja dormindo, o último pensamento ele continua ali agindo no meu organismo durante a noite. Então, o tempo todo nós estamos emanando para o universo aquilo que nós sentimos. E o tempo todo o universo também está nos devolvendo aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Então nós temos que observar sempre as nossas emoções, os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele disse: orai e vigiai. Isto é o orar e vigiar, porque nós precisamos nos observar, nos sentir, observar por onde está discorrendo as nossas emoções. Então, nós precisamos traçar metas, objetivos, né? Então, se a frequência da gratidão estiver impregnada nas nossas células o tempo todo, né, nas suas moléculas, em todo o seu ser, você não terá motivo para reclamar, você não terá motivos para se deprimir, você não terá motivos para se sentir autoestima baixa, você não terá sentido para ser triste. Você apenas enxergará o sentido da felicidade, da sua missão de vida, que você veio para este planeta com um objetivo. Então, quando você muda este ponto de atração, eu digo ponto de atração porque você está ali, você é o ponto de atração. Você vai atrair para você aquilo que você está emanando para o universo. Por isso é que você é o ponto de atração. Então, quando você muda estas frequências deste ponto de atração, você começa a perceber que aquilo que antes era um fardo pesado, que talvez os traumas, as dores do passado, o estresse, a tristeza, a angústia, quando você muda este ponto, isso não é mais peso. Você começa a observar com um olhar de gratidão. Então, nós precisamos aprender a entrar em harmonia conosco mesmo. Nós precisamos aprender a colocar o nosso cérebro em harmonia. Colocar o nosso pensamento e os nossos sentimentos em harmonia. Então nós temos o poder de escolhas. Nós temos o poder de escolhas. E somos co-criadores da nossa própria realidade. Então, sendo ela boa ou ruim, não importa, eu cocrio a minha realidade, assim como você cocria a sua. Pode ser boa ou pode ser ruim, mas nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Então, o nosso futuro, nós co-criamos o nosso futuro a partir daquilo que nós estamos pensando, sentindo hoje. Então, olhe para você e saiba que hoje é o momento. O presente, o momento presente é
ao agora. E agora é o momento de você decidir. Se você quer ter um futuro triste, um futuro igual você viveu no seu passado, ou você quer vibrar em vibrações diferentes? Tânia, vou ver o que você disse. É verdade, Tânia. O universo, ele sempre está emanando possibilidades. No meu curso de psicanálise quântica, Tânia, isso aí é um dos assuntos do nosso módulo, né? Acho que está no primeiro módulo ou no segundo módulo. A gente vai estar falando o porquê isso acontece. Andréia, seja bem-vinda. Então, isto realmente acontece porque Deus comunicando conosco. Muitas vezes Deus quer mostrar algo para nós e nós ainda não temos o conhecimento, a clareza mental para entender o que Deus quer nos dizer. Então, a gente às vezes tem alguns sonhos que a gente vive certas coisas. Às vezes é como se a gente saísse do nosso corpo e para viver algo diferente. Isto é Deus querendo mostrar algo para nossa vida. Isto é incrível, a gente saber que isto acontece. Então, por isso é bom quando a gente acorda no dia seguinte e analisa o que você sonhou, o que você passou durante a noite. Isso acontece muito quando a gente deita para dormir e a gente começa apenas sentir a gente e Deus. Sentir eu. Esquecer de tudo que existe, esquecer do outro, esquecer de todas as situações. Depois que você fez as suas orações, agradeceu, começar a sentir você. Então o seu corpo é como se a sua alma ali se libertasse por alguns pequenos segundos e fosse vibrar no outro plano, num plano de felicidade, aonde ele vai buscar aquilo que você precisa entender com mais clareza. Então, no módulo 2, nós vamos estar aprendendo bem mais sobre isso, sobre este assunto, Tânia. Adriana, que bom que você entrou, Adriana. Então, olha bem, você cria a sua própria realidade. Nós criamos a nossa própria realidade. Então, nós vivemos aqui num planeta, no universo, onde ninguém é culpado por nada, onde o que acontece na sua vida é para o aprendizado. Por isso é que nós não devemos julgar o outro. Se a pessoa errou 1 ou 2 ou 3 vezes, não importa. Quem sou eu para julgar? Porque se o mestre deixou o livre-arbítrio, se Deus deixou o livre-arbítrio, é porque nós temos que errar para nós aprender a acertar. Nós temos que errar para nós aprender a acertar. Eu já contei outras vezes, mas me veio à cabeça aqui, eu vou falar novamente. Tinha um mestre, um cientista, ele conta, ele é um professor cientista, e ele conta a sua própria história, não sei se é Isaac Newton, ele contando a sua própria história, e ele estava ali construindo o seu invento, e o professor ali em cima dele, que ele tinha que fazer certo e ele não conseguia acertar. E ele fez 19 vezes errado. Quando chegou na 19 vezes, o mestre chegou para ele e disse: não pode desistir porque você não vai conseguir. Você pode desistir.
não precisa fazer mais. E ele foi e falou assim, eu vou tentar de novo. Aí ele tentou, na 20ª vez ele acertou. Então é isso, a nossa vida é feita de tentativas. Nós precisamos tentar sempre, nunca desistir. Porque uma vez nós vamos acertar. E a partir do momento que a gente acertar, nós não vamos errar mais. E é assim que a gente aprende. O aluno, ele vai para a escola, quantas vezes ele tem que apagar o caderno, escrever novamente a letrinha ali, a letrinha A que ele não consegue fazer. Nós estamos neste planeta de aprendizado. Nós estamos aqui, o nosso planeta é uma escola onde nós estamos aprendendo a cada dia na evolução. E a evolução é gradativa. Ela não acontece de hoje para amanhã. Ela não acontece de um minuto para o outro. A evolução é gradativa. Então, é por isso que nós não devemos criticar o outro porque o outro fez algo que nós julgamos errado. O erro não existe. Então, nós não podemos julgar o outro. Obrigada, nossa, que maravilha que você entrou então. Edilene, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, quando a gente... Então, se você decide ir para uma academia, por exemplo, você vai praticar a academia, você precisa fazer todas as atividades, você precisa fazer uma boa alimentação, ter uma alimentação saudável, isto é escolha. Então a vida é feita de escolhas. Então não vai interferir na sua vida, mas na vida do outro. Aliás, as suas decisões, talvez, o que você escolheu para você, talvez não vai interferir na vida do outro, mas na sua vai. Então por isso é que você tem que fazer boas escolhas. É para você, é pensando em você. Nós precisamos pensar em nós, cada um em si, porque mais tarde as consequências virão para você, né? Então ninguém está nesse planeta por acaso, nada acontece por acaso, tudo é providência divina, tudo é providência divina. Então, se eu for olhar para a minha história, se eu voltando lá, em termos de frequência, em termos de criação, de cocriação, que Deus é o Criador, nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Se eu fosse olhar para a minha realidade, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Mas eu fiz escolhas, eu decidi estar aqui. Eu decidi ser melhor a cada dia. Eu decidi. E por isto, eu sou o co-criador de tudo isto que eu estou vivendo hoje. Então, eu nasci numa família muito pobre, eu já falei. E meus pais não tinham mínimas condições de me oferecer nada. Mas eu hoje sou doutora em psicanálise, eu sou formada, também tenho formação em física quântica, ativismo quântico, psicoterapia vibracional, medicina tradicional, programação neurolinguística, neurociência, sou graduanda em biomedicina, eu tenho meu próprio espaço para atender pessoas. Eu faço atendimento presencial e online. Então assim, eu me dou para as pessoas. E eu trago este conhecimento que eu tenho aqui. Não é simplesmente para trazer o conhecimento, é porque eu sei que o conhecimento precisa
ser passado para os outros, porque a pessoa que tem o conhecimento e não transmite, ele não é digno de ter o conhecimento. Então, por isso, cada vez mais eu venho adquirindo cada vez mais clientes no meu espaço terapêutico, cada vez mais. E por quê? Porque eu ofereço isso, eu me dou o meu melhor para ajudar as pessoas. Eu me dou o meu melhor para ajudar as pessoas. Então, por isso é que eu digo, os estudos para mim foi um divisor de águas, com certeza. Mas o que me faz ser quem eu sou hoje é a minha profissão. É a minha profissão de psicanalista, em tantos outros cursos que eu fiz. Isso é que me faz ser o que eu sou hoje. E então, no meu curso de psicanálise quântica que eu estou oferecendo a partir de janeiro, com muita honra e muita gratidão, eu quero, enquanto mais pessoas vir para aprender a fazer essa transformação interior, para poder ajudar muito mais pessoas do que eu consigo ajudar. Vocês, fazendo comigo esse curso, vocês terão o mesmo conhecimento que eu tenho, mas poderão ser ainda muito melhor do que eu. Poderão fazer ainda muito melhor do que eu. E eu tenho certeza disso. Então, eu sou grata. Eu sou grata por ter nascido aonde eu nasci. Eu sou grata por realmente eu ter passado por tudo que eu passei. Nascer, crescer, viver exatamente tudo que eu vivi para chegar aonde eu cheguei. Para aprender a valorizar tudo que eu tenho hoje, para chegar a ter este amadurecimento psicológico, mental, espiritual que eu tenho hoje. Então, há muito tempo eu não tinha essa consciência, a minha consciência não era expandida e a minha consciência precisava também expandir. Então, eu também passei por momentos difíceis na vida. Eu também sofri estresse, depressão, ansiedade, porque eu não queria me libertar daquelas crenças limitantes que eu tinha. Eu não queria me libertar porque eu acreditava que eu não merecia aquela vida. Aquela vida de pobreza, aquela vida de miséria que meus pais viviam. Eu achava que meus pais não mereciam aquilo, mas hoje eu entendo de maneira diferente. Hoje eu entendo que tudo é vibração e nós atraímos para nós aquilo que nós estamos emanando para o universo. Se eu emano amor, gratidão, paz, eu vou ter tudo isto para mim. É aquela frase que está escrita em São Mateus que eu falei agora há pouco. Então, enquanto mais eu tenho, mais me será dado. Enquanto menos a pessoa que vibra em baixa vibração, enquanto menos ela tem, mais lhe será tirado. Então é isto, entenda essa frase, por favor, entenda essa frase, para vocês mudarem a frequência das suas vidas. Entenda essa frase, porque o dia que eu entendi essa frase, tudo mudou na minha vida. Eu falei, é isto. Então, eu trago esse conteúdo gratuito para vocês, porque eu quero que vocês entendam isto. Obrigada, Tânia. Obrigada. Então, a Tânia está dizendo que, eu também, minha família, tudo pensa isso também. Meus filhos. Obrigada. Eu sou muito grata pela presença de vocês. Então, gente, sempre observa as suas frequências.
Então eu ainda não tinha aquela consciência de transformação. Eu ainda não tinha aquela consciência de expansão mental. Então, e tudo que eu armazenava dentro de mim era apenas sofrimento. Tudo era sofrimento. Então eu tinha dificuldade para mudar. Eu tinha uma grande dificuldade de aceitação. E então quando senti dificuldade de mudar algo ou mudar a frequência emocional, olhe para dentro. Olhe para dentro de você e se pergunte. Faça pergunta para você. Quem é a pessoa que você gostaria de ser? Quem é a pessoa? Será que você está trabalhando para ser quem você gostaria de ser? Será que as suas frequências estão harmônicas para você ser quem você gostaria de ser? Para o universo emanar isso de volta para você? Pergunte para você quais são os meus sonhos que eu quero realizar. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Seus sonhos é ter saúde? Os seus sonhos é se curar? O seu sonho é fazer uma faculdade? É comprar um carro? É comprar uma casa própria? Qual é o seu sonho? Eu convido você a olhar para dentro de si e fazer essas perguntas. Porque a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si e se questionar qual é o sonho, qual é o meu sonho, as vibrações vão começar a mudar. Vai começar a mudar a chave das suas emoções. Então, e a partir daí, você começa a observar as suas frequências. Porque o universo vai te dar aquilo que as suas frequências está atraindo. É as suas frequências que vai atrair. Então, dessa forma, você pode modificar a sua realidade. Dessa forma, as coisas começam a vir com mais facilidade para você. Eu vou contar um caso que aconteceu. Eu precisava de estar com uma pessoa, que esta pessoa me ajuda, e ela também trabalha na escola. E um determinado dia eu precisava estar com ela aqui. E ela apenas pensou, em chegar no dia seguinte, conversar com a direção da escola para dar folga para ela, trocar a folga da semana seguinte para sexta-feira, que é o dia que eu precisava dela estar aqui comigo. E ela foi para a escola. Quando ela chegou na escola, a direção da escola disse: olha, surgiu um imprevisto e uma professora vai precisar de tirar folga semana que vem. Você não prefere pegar uma folga essa semana, sexta-feira? Era tudo que a gente precisava. Era tudo que nós duas tinha combinado. Não foi preciso ela chegar na escola e falar isso para a direção. Ela estava preocupada de como ela ia pedir essa folga. Então, lá da escola mesmo, ela me ligou e me falou que tinha acontecido isto. Eu simplesmente disse: é o universo, é Deus trabalhando a nosso favor. Então é isto que nós precisamos entender na nossa vida. As frequências mudam tudo na nossa vida. As frequências emocionais é o nosso poder que nós temos. As frequências emocionais é o nosso livre-arbítrio e faz com que tudo se torne mais fácil na nossa vida. Então, gente, é isto. Ame, espalhe o amor. Entre você e o outro só pode existir amor. Entre você e o Criador só pode existir o amor.
entre você e Deus só pode existir amor. Não deixe a raiva permear a sua vida. Não deixe a raiva, o estresse, a ansiedade, a inveja, o rancor permear a sua vida e modelar as células do seu organismo, produzir químicas negativas no seu organismo. Então, é isto. Então, é possível remodelar todo o seu passado, reconstruir, desinstalar, dissolver aqueles programas mentais negativos, disfuncionais que antes te dominava, e instalar memórias positivas, instalar alegria, felicidade, instalar apenas coisas agradáveis, que vai fazer com que tudo fica mais fácil dentro de nós. A partir do momento que você fizer isto, você vai descobrir o gênio que tem dentro de você. A partir do momento que você descobrir isto, você vai acordar esse gênio e você vai falar: é isto que eu preciso para ser feliz. É isto que eu preciso para continuar a minha jornada de vida neste planeta. Aí você vai começar a analisar a sua vida, você vai falar: eu tenho tantos anos, eu quero recuperar todos esses anos que eu perdi. Se eu viver 80 anos, se eu viver 100 anos, é pouco, eu quero viver mais. Porque você tem alegria, porque você tem desejo pela vida, porque você quer aprender coisas novas. Isto é muito interessante. Isto é incrível, isto é maravilhoso. E é isto que eu quero para você também. Então, eu quero convidar vocês a estarem comigo no curso de psicanálise quântica. Eu quero convidar vocês a sair da Matrix. Eu quero convidar vocês a sair dessa Matrix, desses traumas que vocês talvez estejam presos. Eu quero convidar vocês a isto. Então, conheça o seu potencial. Você tem um potencial incrível dentro de você. Você tem um gênio adormecido dentro de você. Só que você precisa acordar esse gênio. Acordar esse gênio para você ser o co-criador da sua própria realidade. Co-criar os seus sonhos, co-criar os seus desejos e vibrar em ressonância com o Criador. Então, a vida é feita de escolha. Escolha o melhor. Escolha o melhor. Escolha fazer um curso de psicanálise quântica para você aprender a dissolver todas essas memórias negativas que criaram um padrão negativo na sua vida, que criou uma rota disfuncional, que criou uma identidade negativa e por isso você só sabe olhar para a tristeza, olhar para o seu passado com rancor, olhar para o seu passado com mágoa. Então, isto é a sua identidade. Esta é a sua identidade. Então, venha comigo aprender a descriar, a dissolver esta realidade e ser quem você realmente nasceu para ser. Realmente quem você nasceu para ser. Venha viver a sua realidade de uma forma completamente diferente. Venha viver uma realidade que você vai olhar para trás e vai falar: a vida é incrível. A vida é incrível. Então, o Hélio Couto, ele é um professor de física quântica. Ele afirma que todas as nossas células sanguíneas, ela tem uma luz dentro da nossa célula.
Então, essas células, quando a gente coloca no microscópio uma célula sanguínea, e eu já tive, como eu estou cursando biomedicina, eu já tive a imensa satisfação de conhecer, porque quando eu ouvi ele dizendo isto, eu logo imaginei que nós somos realmente a centelha divina. Então a gente pega uma célula do nosso sangue e coloca em um microscópio e começa a dar o zoom. É como se nós pegasse o nosso celular e começar a dar o zoom no celular. A gente começa a fazer esse processo e a célula vai aumentando, aumentando, a gente vai conseguir enxergar o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula existe luz. É a nossa essência. Então, quando você está vibrando em baixa vibração, essa luz, ela também tem a mesma vibração. Essa luz, ela não tem aquela claridade, então ela pode se apagar. Aonde uma pessoa que está em estado depressivo, ela tem muito desejo de ficar deitada numa cama 24 horas, até que ela vai se definhando na cama até se acabar. Porque esta luz que existe dentro da célula começa a perder a sua intensidade. Começa a perder a sua intensidade e a pessoa começa a sentir fraqueza, vontade de ficar apenas deitada numa cama. Então vamos colocar essa luz, colocar brilho nessa luz. É a nossa essência, é Deus, é a nossa frequência. Vamos colocar brilho nessa luz. E assim também é o nosso DNA. O nosso DNA é também colocado no microscópio. Também nós podemos enxergar certas disfunções. Pessoas que têm doenças hereditárias, por exemplo, está escrito ali no seu DNA que tem algo diferente na sua hereditariedade. E aí, acredita-se que a hereditariedade não tem cura, mas tem. Porque você pode mudar as características do seu DNA, olhando para o seu passado, lá e fazendo as meditações, fazendo as terapias de vidas passadas, perdoando quem precisa ser perdoado, amando quem precisa ser amado e mudando essa luz que brilha no seu DNA, nas células do seu DNA. Então, isto é real. Isto é real. A gente aprende isso na psicanálise, aprende isso na física quântica e aprende isso também na biomedicina. A biomedicina é incrível porque ela traz ela vai nos trazer a clareza das nossas células, do nosso corpo, das nossas glândulas. E a física quântica, ela vai trazer para nós toda esta questão de vibração, de energia, do que nós somos, da nossa realidade em termos de luz, em termos de frequência, em termos de essência divina. Nós somos todos um, como diz na física quântica. Nós somos todos um. Não tem separação entre Deus e nós. Não tem separação entre mim e você que está do outro lado. Nós estamos todos interconectados, como se fosse uma rede eletromagnética. Então, por que eu atraio pessoas boas para mim? Porque esta é a minha vibração. Mas aquela pessoa que atrai sempre pessoas ruins, igual tem pessoas que falam para mim:
Eu tenho o dedo podre para arrumar namorado. Eu só arrumo o namorado que me atrai. É porque você está vibrando isto. É porque essa pessoa está vibrando tudo isto. Na mentalidade, no subconsciente dela já está registrado isto. Então é preciso fazer a limpeza. É preciso descriar esta realidade que foi criada em algum momento da sua vida. E falando da psicanálise, a psicanálise trata da psique humana. Vem mostrando todas as áreas do cérebro, as funções cerebrais, as áreas nobres, as áreas em disfunções, o eixo que é o eixo do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Então vem mostrando tudo isto. Então, e aonde está em desequilíbrio? E a psicanálise ela vai ajudar a entender aonde precisa ser equilibrado. Então não tem como uma pessoa dizer, eu tenho tendência para ser, tem tendência, é claro, um psicólogo, porque muitas pessoas falam para mim que eu deveria ser um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista. Exato, porque todos nós temos um pouco de psicologia, né? Mas nós precisamos aprender a lidar com as técnicas. Nós precisamos educar as nossas próprias emoções para nós entender e educar a emoção do outro. Todos nós temos um pouco de psicologia, sim, eu acredito. Mas se eu não educo as minhas emoções, se eu não aprendo a educar as minhas emoções, eu não vou conseguir ensinar o outro a educar as dele. Então, o bom professor é aquele que sabe, que se educou, que passou por todo o processo da educação até ele chegar a ser um professor. E o psicanalista é a mesma coisa. O bom profissional é aquele que aprende a educar as suas emoções primeiro, para depois ele ajudar o outro a educar as dele. Então, isto é o que eu trouxe para você hoje. Eu falei um pouco sobre as nossas células, as nossas glândulas, para que nós possamos entender o que o nosso corpo, o quanto o nosso corpo sofre com as nossas emoções, as frequências. Então, o nosso tripé é o espiritual, o mental e o físico. Esse tripé precisa estar bem todos os dias, todos os momentos. Nós temos que olhar para esse tripé e reconhecer. Se um dele cair, os outros dois vão cair também. Então nós precisamos olhar para esse tripé, olhar para nós com carinho, com amor, com dedicação, nos amar e olhar para o nosso mental com carinho também, com amor, com dedicação, e olhar para o nosso espiritual, olhar para dentro, porque Deus ele está dentro, Deus não está lá fora. Quando você buscar a Deus, não precisa buscar lá fora, busca dentro de você, porque Deus está dentro de você. Você é a centelha divina e Deus é o amor. Deus é o todo. Nós somos todos um. Nós estamos conectados com a fonte. Então, um beijo de luz no coração de todos vocês. Gratidão imensa por estar aqui. E não se esqueça, já vou colocar na bio o link. Se alguém já quiser fazer as inscrições para participar do curso de psicanálise quântica, já vai estar lá.
né? E vocês já podem se inscrever, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tânia, um beijo. Fica todos com Deus e até a próxima. Vou ver se eu faço uma outra live amanhã, porque eu preciso de trabalhar um pouco mais a divulgação desse curso, tá bom? Um beijo de luz.